Mateus 13, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Não sei se a gente poderia projetar, eu pedi para projetar a semente de mostarda e a árvore, para a gente ter uma ideia, né? Não sei se vai ser possível, vamos ver. Aqui. Ó, essa é a árvore, ela chega a atingir uma altura de quase 5 metros, tá? A semente está meio embaçado, mas ela é muito pequenininha. Se você dissesse para alguém que dessa semente pequenininha, imagina um fósforo, todo mundo sabe que é um fósforo aqui? A cabeça do fósforo é o tamanho mais ou menos da semente que vai dar nessa árvore maravilhosa. Aí a gente entende, né? Por que as aves vêm fazer ninho nos ramos? Porque é uma árvore que chama as aves, dá proteção, sombra, acolhimento, é algo maravilhoso. Até eu tenho vontade de me aninhar naquela árvore ali, da sensação de segurança que dá para a gente. Pode desligar a imagem aí, se você puder. O que eu gostaria, que eu quero compartilhar hoje com vocês? Primeiro, tem umas definições que Jesus faz sobre o reino de Deus, que é bem interessante. Ele fala lá em Romanos 14, Romanos 14, 17, ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que ele faz essa afirmação? A igreja daquela época era de judeus convertidos e gentios convertidos, né? Então havia uma discussão entre eles sobre alimentos que poderiam ser comidos, alimentos que não deveriam ser comidos, também sobre datas festivas, datas que deveriam ser comemoradas. Havia um desacordo, um estava brigando com o outro, julgando um ao outro. Aí Jesus fala assim, olha, o apóstolo Paulo fala assim, que o reino de Deus, Jesus falando aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, assim, eles estavam compreendendo errado o que seria o reino de Deus. E ele fala assim mais aqui, olha, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O reino de Deus é isso, né? E tem uma outra palavra que ele coloca, que a gente poderia perguntar, mas onde é que fica esse reino de Deus, né? Lá em Lucas 17, diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas traduções dizem que o reino de Deus está dentro de vocês. E outras traduções dizem que o reino de Deus está no meio de vocês. Eu gosto muito dessa analogia de que o reino de Deus está entre nós. Porque o reino de Deus, ele tem muito a ver com a atitude que eu tenho com o meu próximo. Né? Aqui no versículo, em Romanos, que a gente leu anteriormente,
a comunidade estava sendo chamada a atenção porque eles estavam brigando entre si, se julgando muito. E ali se afirma, a palavra de Deus afirma que o reino de Deus é justiça e paz. Não há por que julgar ninguém, não há por que condenar mais ninguém, porque em Cristo Jesus todas as nossas faltas foram pagas. Então, o reino de Deus é uma comunidade de relacionamentos onde prevalece o perdão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o respeito de Deus. Então, Jesus fala aqui em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está entre vocês. E uma outra pergunta que a gente pode fazer: por que Jesus compara o seu reino como a semente de mostarda? Tão pequenininha. E aí eu pensando nisso, a menor de todas as sementes, eu fui lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e no finalzinho, lá entre os versículos 20 a 27, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vocês se lembram como você estava quando você teve a sua primeira experiência com Jesus? Como é que você estava? E ele fala assim: olha, poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo. Eu acho bem interessante, isso me trouxe um certo conforto ao meu coração, né? Deus chama você não pelo teu currículo e nem pelas tuas competências. Ele chama você porque você é carente do cuidado e do amor de Deus na sua vida. Só que Ele chama você, eu estou me lembrando aqui de uma palavra que uma irmã muito querida, Dona Eliséia, a mãe da Claudinha, ela disse para mim: pastor, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Eu não sei como é que você está se sentindo aqui hoje, mas Deus capacita os chamados. Eu não sei se você acha que você não é alguém de muito valor para o reino de Deus, porque Jesus está falando que você é essa pessoa. Você é um desses fracos. Nós somos um dos fracos. Nós não temos um berço nobre e nem somos sábios, mas Deus fez questão de escolher a mim e a você para que nós possamos dar testemunho do amor e da grandeza de Deus nos nossos relacionamentos. Por isso que ele fala que o reino de Deus é como essa semente pequenininha, essa semente totalmente irrisória. Talvez você olhe para a sua vida e veja assim: poxa, mas o que eu posso oferecer para Jesus? A gente pode oferecer uma coisa para Jesus, que a gente às vezes esquece disso. Nós devemos até oferecer isso a Jesus, que é a nossa gratidão. A nossa gratidão por termos sido escolhidos, salvos por Ele em Cristo Jesus. E quando Deus chama você, Ele capacita você, Ele autoriza você, Ele te torna e te faz uma pessoa melhor.
Por isso que aqui no versículo 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Pode ser que você seja uma coisa louca do mundo. Ninguém esperaria nada de você, mas Deus escolheu você, independente do valor que você creia que tenha, que possa ter. Para Deus você tem muito valor. Para Deus tanto você tem muito valor que Ele entregou o Filho dele para morrer por você e por mim na cruz. Ninguém faz isso com o próprio filho se não amar muito a mim e a você. Eu quero que você saiba que você é muito importante para Jesus. Se você não é importante para você, para Jesus, você é muito importante. Muito importante. E Jesus, Ele quer realizar coisas maravilhosas na sua vida, se você permitir. Hoje na escola dominical, a gente compartilhou um texto que fala, e a temática da nossa reflexão foi muito em torno disso, né? Da dificuldade que a gente tem de receber as bênçãos de Deus na vida da gente. Do constrangimento que a gente sente quando Deus nos abençoa. Porque isso foi a fala da maioria. Porque a gente acha que não merece. A gente acha que não merece. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que Deus quer mudar muita coisa na sua vida, mas você precisa deixar. Pode ser que você considere que você não mereça, mas Deus decidiu que você merece. Só que Deus, Ele é alguém que tem muito respeito por você e por mim. Ele não vai forçar as bênçãos na sua vida. Ele não quer que você sofra por estar sendo abençoado. Ele quer que você receba as bênçãos com alegria e com gratidão no seu coração. Porque a intenção de Deus é abençoar você para você poder abençoar outras vidas. Recebe a bênção que Deus tem para a sua vida, nem que seja para você poder abençoar outras vidas. Se você não se importa muito com você, se você considera que você não tem muito merecimento, pensa que outras pessoas estão precisando das bênçãos que virão sobre a sua vida para você poder compartilhar, porque é muita bênção, são bênçãos que vêm e transbordam da nossa vida para a vida dos outros. Quando você, e nisso eu não quero que você se sinta culpado com o que eu vou falar agora, mas quando você recusa a bênção de Deus na sua vida, você acaba não permitindo que outras pessoas sejam abençoadas ao seu redor. Se você for se sentir melhor, faz essa oração assim: Senhor, eu fico muito desconfortável de receber as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, mas pensando que essas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida vão se refletir na vida das pessoas que estão à minha volta, então abençoa. Eu estou falando de bênção, né? Mas essa semana eu estava num café de um amigo, tomando um café, e a pessoa com quem eu estava tomando café falou assim: esse café é por minha conta. Aí a gente quase brigou de rolar no chão ali, que eu não aceitei. Eu não aceitei que ele pagasse meu café. Ele se irritou, mas eu quero pagar o seu café. Não, mas não vai pagar, eu quero pagar. Né, por causa de um cafezinho, a gente quase perdeu a amizade. A gente não pode fazer isso com as bênçãos de Deus na vida da gente. A gente não pode sair no braço com Deus porque Ele quer te abençoar e você acha que não merece. Recebe a bênção que Deus tem para você.
Deus quer te abençoar. Deus quer mudar situações na sua vida. Recebe. Recebe. Recebe com todo constrangimento. Recebe com todo sentimento de que você não merece, mas recebe. Um outro aspecto que eu acho interessante nessa parábola é que ele fala assim, os pássaros, essa árvore vai ficar tão grande, que os pássaros vão querer fazer ninhos nos ramos da árvore, que seria o reino de Deus. Você sabe o que possibilita, o que dá toda a condição dos pássaros se aninharem nessa árvore maravilhosa que a gente viu, que é o reino de Deus? Você sabe porque eu também, e você, porque todos nós aqui podemos nos aninhar também nesse reino de Deus? Está lá em Romanos 8, de 1 a 6, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus, porque Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, por todos os que nós cometemos no passado, no presente e no futuro. Por isso, eu e você podemos nos aninhar naquela árvore. Jesus garante a mim e a você e aos pássaros que todos nós juntos façamos ninho nessa árvore, que é o reino de Deus. Não é maravilhoso isso? No reino de Deus há proteção, há descanso, há acolhimento, há cuidado. E quem garante isso é o Senhor Jesus. E é isso que a gente vem celebrar nesse dia de hoje, a mesa de Jesus. A gente vem aqui tomar posse novamente, relembrar, tomar posse, se apropriar da presença de Jesus, do reino de Deus, porque esse reino, ele nos é garantido pelo sacrifício de Jesus. Jesus cumpriu perfeitamente as exigências da lei, e por isso todos nós podemos sentar à mesa, renovar as nossas forças, entregar todos os nossos pecados a Jesus, nos desembaraçarmos desses pecados em nome de Jesus e voltar para casa em paz. Porque no reino de Deus não há julgamento. No reino de Deus não há julgamento. No reino de Deus há perdão, graça, misericórdia, acolhimento, amor, cuidado. Foi isso que você veio receber nesta manhã. Nós precisamos desse amor, desse cuidado, desse acolhimento, dessa graça sobre a nossa vida. Amém? Fecha seus olhos aí. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o reino de Deus é como essa árvore maravilhosa, que nos protege, que nos aconchega. O reino de Deus é essa sombra
que renova a nossa esperança, renova e restaura as nossas forças, o nosso ânimo. O reino de Deus é a mesa em que a gente encontra o perdão pelos nossos pecados, a mesa diante da qual nós somos reconciliados por meio do sangue de Jesus, a mesa diante da qual nós nos alimentamos dessa graça, desse amor, desse cuidado, dessa esperança que se renova a cada dia em nossas vidas. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja e engrandecido o teu nome por isso. No nome de Jesus. Amém.